Mas irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé. Eu digo a todos que sejam bem-vindos, também aqueles que estão nas redes sociais se preparando para participar desses estudos bíblicos. Que Deus abençoe. E todos os presentes, por determinação e por orientação do nosso pastor, nós nos dá abertura à reunião desta manhã. Pastor Paulo Bogardi, venha fazer essa oração, minha amada. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Juntos oramos. Pai querido, nesta manhã estamos aqui para aprender a Tua palavra. Venha abençoar os ensinadores nesta noite. Dai graça nesta manhã. Dai graça, dai vitória. Faça um grande milagre em nosso meio. Senhor, nós precisamos aprender. Usa os Teus servos que vão ensinar. Dai graça, Senhor. Dai vitória. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. 305. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos seus, cantando vamos combater. Ouvi o pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançai, ei-nos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. A igreja, sempre
com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos agradecem a Deus por Deus nos permitir estar aqui nessa manhã. Diga amém. Vamos colocar em pé, filhos. Vamos fazer mais oração por orientação e determinação do nosso pastor. Ele estará ministrando a palavra de Deus, pastor Nilson Ederic. E queria convidar aqui o pastor Cícero, lá de São Bernardo, nosso setor, para fazer essa oração, introduzindo o pregador dessa manhã. Meus irmãos, a paz do Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, te louvamos por esta manhã. Estamos na tua presença, Senhor, na tua casa uma vez mais para adorar o teu nome. Nesta manhã tão especial, onde nos reunimos para aprender uma vez mais da tua palavra. Usa o teu filho que vai estar ministrando a tua palavra. Abençoe todos nós. Mas queremos apresentar também o nosso pastor presidente, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, os teus filhos que estão, Senhor, e são os nossos pastores. Pastor Josué, que está na direção nesta manhã e tarde. Abençoe a todos nós. É a nossa oração, Senhor. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Ainda em pé, irmãos, por gentileza. Irmãos, é com muita alegria que eu saúdo todos vocês com a paz de Cristo Jesus. Por gentileza, queira tomar vossos assentos. Então, é um particular prazer, uma emoção muito forte, retornar a este santuário para aprender, para ministrar a palavra de Deus, a palavra de Deus, né? A Bíblia, ela sempre corrige o nosso foco. A Bíblia, ela sempre sara a nossa mente, né? A Bíblia sempre controla as nossas emoções. É por isso que nós amamos a palavra de Deus. Por isso que nós nos dediquemos sempre à leitura da Bíblia. Por favor, abramos, por gentileza, as nossas Bíblias. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, e no versículo 14. Essa palavra do cronista, a palavra que tem elevado nossos pensamentos, nossas inspirações para compor hinos, para escrever livros, para pregar. A palavra sempre que é lida nos traz um impacto, nos traz algumas reflexões. Isso é interessante. Eu sempre digo que uma mensagem ela é composta de dois grandes elementos, né? A emoção e a reflexão. Quando nós lemos segundo as Crônicas 7:14, a gente já espera um impacto, espera grandes reflexões. Diz assim a santa e a perfeita palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei, sararei a sua terra. Queridos, segundo das Crônicas 7:14, estabelece a matriz dessa dinâmica. Eu vou repetir. Esse texto, tão conhecido por nós, estabelece a matriz dessa dinâmica. Então aqui você tem a intervenção divina, com suas bênçãos restauradoras e condicionada. Condicionada aqui a 4 ações humanas específicas, eu até digo que são interdependentes. A humilhação, a oração, buscar a face de Deus e a conversão dos maus caminhos.
Os maiores avivamentos da história, os grandes avivamentos da história, sem qualquer sombra de dúvida, foram condicionados a essas 4 ações humanas específicas. Primeiro, se humilhar, ou seja, reconhecer a própria fraqueza e a necessidade de Deus. Segundo lugar, orar, ou seja, abrir o coração, estabelecer uma conexão direta com a sala do trono, com Deus. Terceiro lugar, buscar a face de Deus. Ou seja, buscar a face de Deus é desejar intimidade profunda com Deus. É desejar a pessoa de Deus e não apenas o que Ele pode dar. Buscar a face de Deus, olhar para Deus como amigos que conversam face a face na oração. E em quarto lugar, converter-se dos maus caminhos, ou seja, mudar de vida, ou seja, deixar todo o mal. Muito bem, os grandes avivamentos, eles foram norteados por essas 4 inserções no que diz respeito ao ser humano. Os grandes avivamentos. Terminamos de escrever agora, mas um dos nossos livros, que será lançado aqui na Escola Bíblica, prefaciado pelo pastor José Wellington Júnior, e também pelo pastor Zé Wellington, sobre segredos do avivamento, com 274 páginas. E quando Deus me deu a inspiração de escrever esse nosso livro, Deus me deu exatamente, segundo as Crônicas 7,14. Avivamento. Condicionado a exatamente esses 3 aspectos. Muito bem. A palavra avivamento, irmãos, ela carrega em si mesmo uma denúncia. Só aviva quem está morto. Só aviva quem está adormecido. Só. Não existe nenhum avivamento sequer na Bíblia onde ele aconteceu, porque tudo estava correndo muito bem. Todos os grandes avivamentos foram em época de crises. Épocas de crise. Nós temos na Bíblia os principais avivamentos, como por exemplo, quem já não teve a oportunidade de estudar aqui o avivamento no tempo do rei Josafá. Em 870 a.C., todos nós já conhecemos a história do rei de Judá, Josafá. Diga-se de passagem, naquela época existia 3 grandes impérios. O primeiro grande império era o Império Babilônico. O segundo grande império, o Império Assírio. E o terceiro grande império, o Império Egípcio. Logo depois veio o Império Persa, que destruiu o Império Babilônico. E depois veio os Medos e os Persas. Mas nessa ocasião, em 870 a.C., esses 3 impérios estavam predominando e dominando. Principalmente o Império Babilônico, que era uma máquina de guerra, né? Uma máquina assassina de guerra. E este avivamento do rei Josafá aconteceu exatamente numa época de grande crise. Por quê? Porque o Império Assírio já tinha dominado e levado para o cativeiro o pessoal lá do norte. Pessoal do norte. Foi o Império Assírio. Mas o Império Babilônico queria exatamente o Reino do Sul, sediado em Judá. Muito bem, o que aconteceu? Nessa época, em 870, Josafá, que era o rei de Judá. E para conhecer com mais detalhe como foi o seu reinado, nós devemos ler, segundo as Crônicas 17, a partir do versículo 1, onde ele se preocupou com a segurança política do seu reino. Ele fortaleceu as suas fronteiras por causa dos inimigos. Ele promoveu uma reforma judiciária, onde ele nomeou vários juízes para todo o reino de Judá.
Então ele deixou a justiça acessível ao povo. Mas, de repente, esse moço recebeu uma notícia que 3 poderosos exércitos estavam a caminho para destruir Judá. Esses 3 exércitos estavam marchando para exterminar Judá. O que ele fez? Diante de toda aquela crise, aquela aflição quase que neurótica, ele vai para o templo e conclama um jejum coletivo. Ou seja, ele queria um grande avivamento, né? E esse jejum chegou até a sala do trono. Então Deus respondeu para ele e disse: olha, Josafá, eu entendo as suas aflições. Eu sei que você não tem um poder bélico, estou parafraseando. Você não tem uma força de guerra para combater os 3 exércitos que estão chegando para destruir Judá. Mas como você conclamou um jejum coletivo, você está buscando a minha face, eu quero te tranquilizar dizendo: Josafá, descansa, essa peleja não é sua, é minha. Ou seja, Deus foi provocado. Deus foi provocado pelo jejum coletivo, pela humildade e pelas orações. E aconteceu exatamente que aquela batalha, interessante que foi a primeira vez na Bíblia que eu vejo um rei vencer uma batalha sem lutar. Ou seja, ele não sacou da espada e nem pediu nenhum soldado que fosse à frente da batalha. O que ele fez? Ele então colocou quem na frente da batalha? Os cantores, os levitas. A coisa mais estranha, vocês imaginam 3 exércitos equipados, até os dentes, para destruir Judá. De repente, naquela fronteira, eles encontram um pessoal cantando, louvando a Deus, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Vamos lá. O que aconteceu, queridos? Aconteceu uma coisa sobrenatural. Aqueles 3 exércitos deixaram de marchar contra o reino de Judá e começaram a se degradear entre eles. Só aquele dia, 32.000 pessoas morreram, chamado de o fogo amigo. O fogo amigo. O fogo amigo. Ou seja, Deus pelejou pelo reino do sul, pelas súplicas de Judá. Mas por quê? Porque houve um clamor, houve a busca da face de Deus, essa intimidade com Deus. Muito bem. Logo depois, nós tivemos no ano de 597 a.C., aquele famoso clamor do profeta Abacuque, que foi o profeta questionador, que foi contemporâneo de Sofonias e Jeremias, quando ele percebeu que Deus ia punir o reino de Judá, através dos caldeus, também chamado de semitas do sul, o império babilônico. Abacuque então começa a questionar a Deus e começa a perguntar a Deus: por que o seu silêncio? Bom, Deus iria punir exatamente o reino de Judá por causa dos pecados, da idolatria e do paganismo. Mas Deus disse para o profeta Abacuque: eu vou usar uma máquina de guerra contra vocês, mas eu prometo também destruir toda essa máquina de guerra. Então Abacuque subiu até a torre de vigia, mais tranquilo, e diz: então, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, o Senhor a notifica. Aí ele mexe com o coração de Deus. Abacuque era um estudioso. Ele já sabia que quando Deus irava, algo aconteceria. Diz: na ira, lembra-te da misericórdia. Essa palavra misericórdia de Abacuque 3:2, ela tem 2 preposições.
Miseri vem do latim miserável. Córdia vem do grego cardia, quer dizer coração. O que Abacuque queria? Senhor, aviva a tua obra, mas por favor, na tua ira, coloca o reino do sul no seu coração, porque somos miseráveis, somos pecadores. Mas por quê? Porque Abacuque buscou a face de Deus. Terceiro lugar, vocês lembram do avivamento no tempo do rei Josias. Preste atenção nessas datas, em 539 a.C. Esse moço que começou a reinar com 8 anos e morreu aos 39 anos. Josias restabeleceu exatamente o jejum e o clamor no reino de Judá. A nação estava toda ela comprometida com ídolos, com deuses pagãos, com falsas divindades, como Baal, como Milcom, como Moloque, como Astarote e outros astros. Muito bem, só que Josias, ele impactou tudo aquilo dizendo, isso não vai acontecer mais aqui. Isso não pode mais acontecer aqui. Interessante que logo no tempo de Josias, ele fez uma coisa interessante. Ele vai reconstruir aquilo que os seus antepassados tinham destruídos. E naquela reconstrução, ele recebeu uma notícia que o sacerdote Ilquias tinha achado algo importante. No meio dos escombros, Ilquias achou o livro da lei, o decálogo mosaico, escrito pelas mãos de Moisés, no meio dos escombros, do lixo. Ilquias leva até o trono e diz, olha, achamos o livro da lei. O que Josias fez? Ele ordenou que o livro, achado no meio do lixo, dos escombros, fosse lido em todo o seu reino. E Josias, então, impactado por aquilo, ele vai, então, depois de muitos anos, celebrar a Páscoa. E diz o texto que ele abre a sua fazenda e doa 30.000 animais para serem imolados naquele dia festivo. Que churrasco! Aleluia! Então ele vai doar tudo aquilo, né? Então, na batalha, interessante que esse moço, ele vacilou, né? Porque quando ele vai na guerra, ele tinha o quê? Lá os seus 39 anos, ele vacilou, porque ele tinha uma armadura, e quando ele vai para a guerra, ele esqueceu de cobrir parte do seu corpo e deixa uma abertura. Ele foi atingido por um flecheiro egípcio, levado às pressas para Jerusalém, e lá ele veio a falecer. Mas ele deixou um legado, que foi o legado da leitura da lei, do livro da lei, do jejum e da oração. Vamos regredindo o tempo. 445, Crônicas 7:14, aconteceu exatamente no avivamento de Neemias. Neemias revolucionou, junto com Esdras, a leitura da palavra e levou o povo a conclamar, a ler, a dedicar a leitura da palavra de Deus. Estou dando uma síntese de Crônicas 7:14. Muito bem. Esses avivamentos, eles praticamente desapareceram depois de Neemias e depois de Esdras. Aí nós tivemos esses grandes avivamentos na época da Nova Aliança. Aí veio o primeiro século, né? Veio o primeiro século, do ano 30 ao ano 100. Veja, aquele avivamento veterotestamentário, praticamente ele cessa com Neemias e com Esdras. Demorou-se vários tempos. Depois veio aquele silêncio, aquela lacuna profética de 400 anos. Aí entra a Nova Aliança. E na Nova Aliança começa no primeiro século. O primeiro século, que foi de 30 a 100 depois de Cristo. Aconteceu o que no primeiro século? Um movimento pentecostal. A igreja já tinha sido consolidada com a morte de Cristo no Calvário. Ela precisava de uma inauguração. Então ela foi inaugurada com um grande avivamento de Atos capítulo 2.
E no primeiro século começou então o movimento missionário apostólico, com a liderança de Pedro e de Paulo. Irmãos, presta atenção que eu estou regredindo a história. E aconteceu então no primeiro século o grande movimento apostólico. E o Novo Testamento, você tem duas grandes escolas teológicas, duas grandes escolas de ensinamento. Os ensinamentos da teologia petrina, os ensinamentos de Pedro, e os ensinamentos da teologia paulina, que são os ensinamentos de Paulo. O primeiro século foi impactado por esses dois módulos de ensinamento. Você tem 4 evangelistas na Bíblia, João e Mateus, que... A Cioli, de Apucarana. Obrigado, meu irmão. Pastor Hércules, do Paraná. Muito obrigado, meu irmão. Pastor Francisco de Assis, Cadeeso, Espírito Santo. E pastor César Moisés, lá de Curitiba. Onde estão os irmãos? Ali está. Muito bem. Os irmãos querem cumprimentá-los com um bem-vindo e digam comigo, amém? Amém. Meus amados, também conosco está o irmão Vitor Faria e o Edson dos Santos. Onde estão os nossos amados? E a caravana de 22 ministros da Cadeeso. Onde estão os irmãos? Por gentileza, fiquem em pé. Da Comadeeso, desculpe. Comadeeso, onde está? Aí está este bonito grupo de companheiros. Vamos recebê-los com o bem-vindo, irmãos. Amém? São todos bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se bem conosco. Meus irmãos, eu tenho aqui nas mãos um pedido de oração em favor da irmã Tarsila, esposa do pastor Genildo. Vai passar por uma cirurgia. Eu também quero pedir aos irmãos oração pela família do pastor Carlos Augusto, nosso Carlinhos, pastor de Cosmópolis, foi recolhido para o céu, está com o Senhor. Vamos orar pela família, para que o Senhor conforte o coração daqueles irmãos. Quem mais precisa de oração? Fiquemos de pé. Querido Jesus, nosso Salvador, nós te agradecemos, meu Pai, por este momento tão feliz, quando estamos reunidos na tua casa, Senhor, para ouvir, para alimentar, para aprender mais de ti, Senhor, através da tua palavra. Graças eu te dou, meu Pai, pela presença de cada companheiro que aqui está. Pedimos ao Senhor, continua as tuas mãos estendidas, abençoando a nossa reunião. Pai amado, quero pedir ao meu Senhor, por aquelas famílias que nos pedem oração. Conforta o coração daquela família que perdeu seu chefe, ele está com o Senhor. Mas eu te peço, Senhor, abençoa, pois, a cada um dos teus filhos. Quero rogar ao meu Pai o seguimento deste trabalho, ser conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tome assento, por gentileza. Pastor João Barbosa, com a palavra. Glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de fazer parte do Ministério do Belém. E penso que muitos de nós, sem perceber, perdemos o sentido do que é fazer parte de uma história, de uma igreja que o próprio Deus nos colocou. Eu penso que a maioria de nós não escolhemos
ser do Belém, mas Deus nos plantou no Belém. E isso tem um valor muito grande, porque nós estamos vivendo um momento onde as pessoas não estão tendo raízes. E eu quero deixar esta palavra para você entender o seu lugar que Deus lhe plantou. Agradecer ao presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que eu tenho o privilégio de chamar de amigo. É um prazer muito grande poder estar aqui, falar aos senhores, aos pastores da diretoria, a toda a liderança, ao pastor Wellington Júnior. Sempre uma alegria muito grande poder fazer parte desse seleto grupo de pastores. Quero convidá-los a abrir as Bíblias comigo. Nós vamos ler as Escrituras, Jeremias, capítulo de número 12. Aleluia. Deus é bom. Oh, glória! Bendito seja o Senhor. Aleluia! Oh, glória! Jeremias, capítulo de número 12. Diz o texto bíblico 12, capítulo 12, versículo de número 5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios serão deslealmente contigo, eles mesmo clamam após ti em alta vozes, não te fiz neles, ainda que te digam coisas boas. Eu quero falar sobre um tema que para mim é muito próprio, e que se você puder escrever, guardar no seu coração, um momento ou outro vai te servir. Não desista, você tem um chamado. Eu penso que isso é extremamente importante para quem coopera na obra. Seja um menino, seja um jovem obreiro que ainda não sabe nem dar o nó na gravata, que ainda não entendeu as agrulhas do ministério, ou seja um homem já experimentado, maduro, de muito tempo envolvido no reino. Se a gente não tiver essa convicção de que eu não posso desistir, eu tenho um chamado. O ministério pastoral, o ministério cristão é um dos grandes privilégios da humanidade. Ser salvo, sabemos que é algo para poucos. Em bilhões de habitantes, uma pequena parte pode se autodenominar: sou salvo, estou em Cristo. E não é privilégio da minha capacidade ou da sua capacidade. Ele nos amou primeiro, Ele nos alcançou. Aqueles que são da geração que dizem do berço evangélico, aqueles que já ouviram o hino ainda quando não sabia falar, tem um certo privilégio de poder ter essa estrutura familiar, mas uma grande maioria de nós conhecemos Jesus depois, mas independente de ser filho de crente ou um novo convertido, todos nós temos que ter um dia um encontro com Jesus. Porque ser criado entre os crentes não significa realmente que sou cristão, salvo. Tem muita gente convencido que esse é o melhor caminho. Tem muita gente que tem a certeza que é bom ser crente, mas ele ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Ele ainda não se converteu. E quando há a conversão, não depende de pai, não depende de mãe, não depende da instituição, porque agora ele está em Cristo e não está na instituição ou na família. Conversão é um encontro verdadeiro com Cristo. Um dos exemplos mais profundos para mim é o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, porque o apóstolo Paulo
tem um verdadeiro encontro e uma verdadeira conversão. Mas nós conhecemos muitos meninos que ainda criança teve um encontro com Jesus e se converteu. E naturalmente isso é um grande privilégio, ser salvo. Mas entre os salvos há um grupo menor que Deus separa para a sua obra, que Deus escolhe para o seu santo ministério, para fazer parte desta pleia de obreiros, seja ele um cooperador, que não é consagrado, que não faz parte de reuniões maiores, mas ele tem uma importância vital no corpo de Cristo, porque enquanto eu estou pregando, tem cooperadores trabalhando em todo o santuário. Enquanto eu estou dirigindo o culto, existem meninos, meninas, homens e mulheres que estão trabalhando para que eu possa estar aqui. E ser cooperador do reino de Deus é uma honra. Agora, ser diácono, ser presbítero, ser evangelista, ser pastor setorial, ser pastor presidente, é algo que não há explicação humana, é uma escolha de Deus, é um propósito de Deus. Ser um pregador, ter graça para abrir a Bíblia e anunciar o Evangelho, falar isso com autoridade espiritual, isso não é para quem quer, apesar de sabermos que muitos querem, que muitos tentam, que muitos até têm o púlpito, mas não é um pregador, porque o pregador, ele tem algo especial, ele fala e você entende que é Deus falando, ele ministra e você é transformado. É diferente do professor. O professor, ele precisa ter didática, ele precisa aprender e ensinar. Isso se aprende nas academias. Professor, você encontra em várias esferas, mas pregador é um privilégio que só o salvo tem, só o convertido pode ser. É quando Deus diz: vou levantar e vou usar nas minhas mãos. E você pode ter certeza que ser pregador não se trata de credencial. Tem muitos credenciados que não são pregadores, e tem muitos que não têm a credencial, mas têm o chamado, e Deus realmente chamou e deu. E isso até hoje cria-se problemas, porque quem não entende o que Deus quer, quer o lugar que Deus não deu para ele. Eu conheço um pastor presidente que está presidindo já há alguns anos, e eu ouvi um testemunho, se é que pode dizer, que ele nunca pregou, ele nunca ensinou, ele nunca deu uma palavra para a igreja lendo versículos, ele divide oportunidades. Eu não quero entrar no mérito dele dirigir o campo sem pregar, mas eu admiro ele dar oportunidade a quem é, porque isso já é uma vantagem. Entender que eu não sou, mas tem quem é. Entender que eu não tenho, mas tem quem tem. E isso faz a diferença na igreja, porque nós temos que entender o nosso lugar. Não queira ser o que Deus não te chamou para ser. Não deseje a posição de alguém, mas ore a Deus e diga: Senhor, eu quero, mas todavia não seja feita a minha vontade. Tem muito diácono sentado no púlpito. Tem muito diácono com credencial de evangelista. Tem muito diácono com credencial de presbítero. Ele não é presbítero, ele não é evangelista. Eu sei, e eu vou dizer com muita tristeza, tem muito diácono com credencial de pastor. Ele arrumou um jeito, ele usou de sabedoria humana, ele usou de estratégias humanas para ser consagrado, mas ele não é. Porque quem é, Deus é com ele e o usa poderosamente. E o melhor lugar para você estar é onde Deus te chamou para estar. Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma presença de Deus real no santuário. Oh, glória a Deus, eu sinto a gloriosa presença do Espírito Santo ao vos ministrar. Fique no lugar que Deus lhe chamou. Aceite o chamado que Deus lhe deu e valorize o chamado. Eu tenho aqui na sede do Ministério do Belém diáconos de 40 anos servindo. Eu tenho diáconos aqui no Belém
que são homens tão amados e tão respeitados, mas continuam diáconos e continuam abençoados e abençoando. Fique no lugar que Deus lhe chamou, porque não vale a pena sentar numa cadeira dessa se Deus não te chamou para isso. Não tome para si o que Deus não lhe deu, mas, aleluia, não desista do seu chamado. Se Deus lhe chamou, ame, valorize, cuide, porque isso é um privilégio de poucos. Aleluia. Somos obreiros, somos parte do ministério, e isso é muito honroso. Mas tem gente tratando como comum, tratando como nada, desprezando o que Deus deu. Sente vergonha de ser diácono, se esconde para não ser apresentado como diácono. Oh, meu irmão, aleluia. Abra a tua Bíblia comigo. Eu preciso que você leia as Sagradas Escrituras, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Aleluia. Versículo de número 10. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito os teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que uma escama, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Segure a Bíblia aberta, esse texto é extremamente conhecido, mas aqui nós temos dois personagens de muita importância para aquilo que eu estou falando. Ananias. Qual o cargo de Ananias? Me ajude aqui os mais profundos teologicamente. Qual o cargo de Ananias? Presbítero, evangelista, discípulo. Eu não sei citar exatamente qual a função ministerial de Ananias, mas Ananias tinha uma intimidade profunda com Deus. Ananias tinha um contato íntimo com os céus. Se você perceber o texto do versículo que você leu comigo, diz o versículo 10: havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão: Ananias. Isso é uma intimidade muito grande. Isso é uma aproximação com os céus. Aleluia. Você tem um chamado. Não importa a sua credencial, você tem um chamado. Não importa quem conhece você, você sabe que tem um chamado. Valorize esse chamado. Aleluia. Louve a Deus porque Ele te chamou. Quem pode glorificar a Deus porque é chamado, porque tem um ministério. Aleluia. Oh, quanta honra fazer parte do ministério do Belém. Quanta honra fazer parte do ministério do Senhor. Ananias, disse o Senhor, olha a intimidade: levanta-te, vai à rua chamada direita. Parece que o homem revela até endereço, né? A revelação aqui tem endereço. Vai na rua chamada direita. Revela nome também. Pergunta por Judas. E também por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Que revelação é essa, irmão? Vai na rua direita, procura por Judas. Tem um homem lá que está orando. O nome dele é Saulo. Aleluia.
Chamado não depende de credencial. Chamado não depende de título. É a sua experiência com Deus. Foi Ele que te chamou. Se Ele te pôs na porta, dá glória a Deus por ser diácono. Valorize o seu chamado. Muitos estão buscando dores para si, porque querem o que Deus não quer para ele. Desejam e lutam para ter o que Deus não quer te dar. Ouça um conselho de um homem de Deus: pare de forçar a porta, porque se a porta abrir, Deus não vai contigo. Aguarde Deus fazer a obra, porque Deus ainda cuida. Oh, glória a Deus! Por que Ananias não é apóstolo? Por que Ananias não é escolhido no lugar de Saulo? Saulo não tem intimidade, Saulo é perseguidor, Saulo ainda não conhece a glória do Jesus Cristo, mas Ananias conhece. Ananias defende a obra, mas não é ele que Deus chamou para a posição de Saulo. Fica no teu lugar e dá glória por aquilo que Deus te deu, e isso vai te dar paz. Tem pastor que não tem paz, irmão. Tem presidente, como diz o nordestino, aperreado, angustiado, conduz a igreja com peso, porque está no lugar que ele forçou para estar. Mas tem diácono feliz, tem presbítero feliz. Lógico que quem toma para si a honra que Deus não deu, vai pagar o preço. Nesse texto, nós vemos literalmente que Deus separa posições. Saulo vai ser apóstolo, e você vai continuar aí, com essa intimidade toda. E está tudo bem. Tem gente mais crente do que eu, irmão, que tem mais revelação do que eu. Mas Deus não colocou ele na cadeira que eu estou. Tem gente que eu prefiro que ele ore por mim, porque, rapaz, o homem tem o céu aberto. Mas Deus chamou ele para ser o profeta, e Deus me chamou para liderar o rebanho. Esta é a posição que Deus me deu. Capacidade minha, capacidade sua, ou chamado de Deus? Qual é o teu chamado? Qual é o lugar que Deus te deu? Se Deus te chamou, calma. Daqui a pouco Deus fala com Ananias para ir ao teu encontro. Daqui a pouco Ele vai trabalhar para que você chegue aonde Ele quer te levar. Pare de forçar a porta. Vai orar, vai jejuar, vai consagrar a tua vida, vai ter intimidade com Ele, porque na hora certa Ele te levanta e ninguém vai impedir. Aleluia. Levante a tua mão direita aos céus e glorifique a Deus, porque você tem um chamado. Xarabacanda namás, xarabacanda namás, xarabacando iamás. Glória a Deus. Eu quero que vocês entendam: quem tem um chamado não pode desistir. Quem tem um chamado precisa entender que foi Deus quem te colocou nessa posição. O pastor não te entende, mas Deus te chamou. O pastor não te respeita, mas Deus te chamou. Fica no lugar que Deus te colocou. Continue servindo. Você não serve a homens, você serve a Deus. Foi Ele quem te chamou. Glória a Deus. Que coisa boa sentir essa presença de Deus. Abra a tua Bíblia em Jeremias capítulo 1. E aqui nós vamos ver o contraste do que eu quero lhes falar. Capítulo de número 1 de Jeremias. Versículo de número 17. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhe tudo quanto eu te mandar. Não desanime diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Escute, versículo de número
17, ele aceita o chamado, porque no capítulo 1, a partir do versículo 4, vai haver uma discussão: eu não posso, eu sou uma criança. E no versículo de número 17, o Senhor está dizendo: cinge os teus lombos, se levanta, e tudo que eu te mandar você diga. E diz: não desanime. Agora o versículo de número 18 é o que todo mundo gosta: porque eis que te ponho hoje por... O que está escrito aí? Hoje eu te ponho por cidade forte, por coluna de ferro, muro de bronze. Irmão, é forte, não é? Deus está usando aqui uma colocação de realmente estrutura. Ele está usando o que tem de mostrar para alguém o que é ser forte. Cidade forte, coluna de ferro, há 3.000 anos atrás. Muro de bronze, não é muro de pedra não, é muro de bronze. O que Deus está dizendo? Você vai ser uma estrutura diante deles. E isso é o que mais apaixona o chamado. Mas as pessoas esquecem do resto, porque Deus está dizendo para ele: você vai ser essa força contra os reis. Vê que está no plural, porque Jeremias vai ser o profeta de alguns reis. E Deus está dizendo: contra os reis, seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra todo o povo da terra. Eu vou te dar uma força, vou te dar uma estrutura para você pelejar, para você enfrentar reis, príncipes, sacerdotes e o povo da terra. Agora o versículo de número 19 é que você tem que grifar e marcar aí na sua vida, na sua Bíblia. Para mim é uma lição de vida: pelejarão contra ti. Eles vão levantar contra você, eles vão tentar te impedir, eles vão tentar te matar, mas eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia. No capítulo de número 11 do livro de Jeremias, a própria cidade de Anatote se levanta contra Jeremias, seus parentes, seus amigos. E é muito triste. Abra a Bíblia, por favor, capítulo de número 11, versículo de número 19. Eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim. Diga comigo: imaginavam projetos contra mim. Pastor José Wellington, como é que é isso que as pessoas imaginem projetos contra um profeta? Eles ficam construindo, pastor Adeli, uma maneira de destruir. Vai ser através da calúnia? Vamos falar que ele fez isso e isso? Sabe o que aconteceu em uma região do Brasil? Um líder de uma grande igreja, de mais ou menos 5 a 7 mil pessoas congregando, começou a ter uma perca muito grande de irmãos que estavam indo para outra denominação. E então ele começa a tentar segurar aquela perca de membros, e começa a sair membros de dinheiro, de pessoas que tinham uma alta posição social. Isso durou 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Depois disso, começou a ter umas reuniões secretas com liderança, o grande líder com os líderes. 3 desses que participavam da liderança não suportou ali o que estava acontecendo e saiu também e foi para outra instituição. E lá nessa outra instituição, esses homens reuniram e disseram: olha, o que está acontecendo lá não dá para continuar. Eu, fulano e fulano, estamos prontos a ser testemunhas diante de um tribunal sobre o que está acontecendo. Então o pastor disse: o que é de tão grave assim? E ele diz: pastor, o pastor fulano se reunia conosco numa sala secreta, pense nisso com muito temor, e dizia exatamente assim: nós precisamos parar ele. Então vocês não precisam fazer nada contra ele, só diga para o povo, fale nas rodinhas, que ele bate na esposa e a esposa vive oprimida dentro de casa, porque ninguém aceita um homem violento. Então tem que dizer para as pessoas que ele parece ser bonzinho, mas ele é violento em casa. Deixa as pessoas saber disso.
2, diga que ele está tendo esta igreja só para lavar dinheiro, porque na verdade ele não é pastor, mas ele abriu uma igreja para poder lavar dinheiro. E mais uma terceira coisa que eu não vou dizer. E qual era a estratégia? Não precisa combatê-lo. Fale ali entre os irmãos, fale entre as irmãs, que vai esparramar. E as pessoas vão parar de sair daqui para ir para lá. Meus irmãos, como é que um homem cheio de Deus, ou obreiro, ou pastor, tem a capacidade nojenta de construir uma narrativa mentirosa com a sua liderança para caluniar um outro companheiro porque a sua igreja não está indo bem? Eu não estou falando que aconteceu isso há 20, 30 anos, estou falando de 3 anos atrás, em uma das cidades do Brasil. O que eu estou lhe dizendo é, meus irmãos, o diabo continua sendo o diabo, Satanás continua usando homens. Não tenha dúvida que ainda existe calúnia, que ainda existem homens mentirosos, que ainda existem homens maus que estão entre nós, mas o seu ministério não está amparado na força do homem, o seu ministério está amparado no seu chamado. Por isso ouça a voz de um profeta, não desista, você tem um chamado. Talvez você não suporte a dor, porque o que está dizendo Jeremias no capítulo 11, versículo 19: eu era como um manso cordeiro que levam a matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore. Leia aí para mim, por favor, versículo 19: destruamos a árvore com o seu fruto e o cortemos da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Meus irmãos, isso aqui tem uma profundidade tão grande, porque nós não estamos falando de inimigos distantes, estamos falando de Anatote, estamos falando da tribo dele, estamos falando dos seus amigos, da sua família, que estão planejando, que estão imaginando projetos contra. E essa manhã, eu quero dizer a alguém que está me ouvindo: é pesado demais ser obreiro. É um privilégio, mas não é para criança. Ministério não é para moleque. Ministério não é para vaidosos tolos que gostam de aparecer. Ministério é para homem. Ministério é para quem tem caráter. Ministério é para quem suporta pancada, quem tem força para aguentar o peso que vai ser colocado nos teus ombros. Parece que vai ser só bênção, né? Você vai ser cidade forte. Vou te colocar como uma coluna de ferro. Vou fazer de você muro de bronze. Mistério. Você se sente um herói, mas lá na frente você vê que até para ser diácono é difícil. Qualquer posição dentro do ministério vai haver oposição. Qualquer lugar que você estiver dentro do ministério, pare de se iludir. Ministério não é para um passeio no parque. Ministério é um lugar de batalha. Ministério é um lugar de homens duros, que vão suportar crise dentro de casa, vão suportar crise com os próprios filhos. Muitas vezes, como o próprio Jó, a própria esposa não vai entender, mas você tem um chamado. E se você tem um chamado, não desista, porque o Deus que te chamou diz: pelejarão contra ti, mas eu estarei contigo. Estamos vivendo uma geração de homens mole. E eu lembrei hoje, pastor, do pastor Antônio. Pastor dizia uma palavra que eu nunca esqueci: tem muito obreiro banana. Quando eu ouvi a primeira vez ele falar isso, eu falei: mas que simplicidade. Mas depois eu descobri: tem muito obreiro banana.
obreiro que acha que o ministério é um passeio de línguas estranhas e manto. Ministério é coisa para homem que está pronto a pagar o preço, a suportar a dor e a angústia daqueles que não têm Deus na vida, mas estão entre nós. Mas você tem um chamado, levante a tua cabeça, porque Deus vai te dar graça para suportar. Pelejarão contra ti, mas eu estarei contigo. No capítulo 18 do livro de Jeremias, Jeremias vai dizer de uma maneira tão profunda algo que me chama demais a atenção. E eu me lembro uma vez que eu pude pregar nesse versículo: iludiste-me, Senhor, e iludido fiquei. Eu fico pensando quando Jeremias diz: iludiste-me, Senhor, e iludido fiquei. Ele está dizendo: eu pensei que seria tão mais fácil, eu pensei que seria tão mais simples. Eu pensei, Senhor, que não seria assim. Mas Deus não promete te dar vitória sobre vitória, mas Deus promete estar contigo na cova. Deus promete estar contigo na fornalha. Aleluia. Se você puder curvar a tua cabeça e fechar os seus olhos, alguém aqui precisa ser renovado. Pelejarão contra ti, pelejarão contra ti. Ecandaramash, Urabacandaramash, Uricandaramash. Se você puder abrir a tua boca, eu creio que nessa manhã Deus pode trazer renovação ao seu ministério. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Uma porta de escape vai abrir, Deus vai entrar com providência. Ouça a voz do teu Deus e não desista do seu chamado, não desista do que Deus te deu. Quem pode abrir a boca e dar um brado de glória a Deus? Porque pastor também dá glória a Deus, pastor também abre a boca e glorifica. Urabacandaramash, Urabacandaramash. Uricandaramash, Urabacandaramash, Surimiandaramash. Oh, que coisa boa é ser ministrado, que coisa boa é ouvir palavra de Deus. Levante a tua cabeça e vai para a tua casa dando glória a Deus, dizendo: eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. Foi Deus quem me chamou, porque quem tem chamado pode descansar. O Senhor te dará graça. O Senhor te dará forças. O socorro chegará. Quem tem chamado não precisa se defender. Fique quieto, silêncio. Pare de discutir com ímpios. Vá para o teu quarto de oração. Se curve na presença de Deus e confie na intervenção dos céus. Porque a dor maior não é quando o feiticeiro me ataca, não é quando o ímpio me ataca, mas a dor maior é quando a Anatote te ataca. Quando aqueles que vivem ao teu lado, aqueles que deveriam te amar e não respeitam o teu chamado. E dói demais, irmãos, quando a família não me entende. Dói demais quando a gente percebe que eles não compreendem. Agora, abra a Bíblia no capítulo 12 e você vai entender o que eu estou pregando. Jeremias está mal, e o versículo 5, Deus vai dizer para ele: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Deus não passa a mão na cabeça do profeta. Jeremias apresenta a sua dor, sua angústia, fala de Anatote,
fala que eles querem me cortar, me matar. E Deus, em vez de passar a mão na cabeça dele, fala assim: você está cansado, é? Você está achando que você não aguenta mais, é? Está difícil? Alô, olhe para mim. E aí? Está fadigado? Está difícil demais? É bonito ver Deus fazer isso. Deus não diz: não, meu amigo, eu estou aqui. Deus não diz: não, Jeremias, eu vou entrar com providência. Mas Deus diz: se te fadigas com homens que vão a pé, como é que eu vou te colocar em projetos maiores? Como é que eu vou te levar para o sobrenatural? Como é que eu vou te levar para desafios impossíveis? Como é que eu vou confiar a você coisas maiores, se você já está morrendo com aquelas coisas que são comuns? Eu pergunto para você: quer crescer? Quer? Quer ter alguma coisa a mais? Então está na hora de você respirar fundo e dizer: pode bater, Jesus. Aleluia. Deixa falar. Deixa se levantar. Deus vai me dar graça. Deus vai me dar graça. Deus vai me dar graça. Oh, aleluia. Abra a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos fazer sentido no que você leu. Versículo 15 do capítulo 9. Disse-lhe, porém, o Senhor a Ananias: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E o que está escrito aí? Lê bem alto para mim, versículo 16. O quanto deve o quê? Mas não é o quanto eu vou usar? Que eu vou mostrar quantas portas eu vou abrir? Sabe o que é ministério? Ministério é lugar de homens, não de moleque. Ministério é lugar de pessoas maduras e não de adolescente. Ministério é lugar de homens que estão prontos a suportar a incompreensão da família, o levante dos inimigos. E pasme os senhores, os inimigos estão mais perto do que você imagina. Eles estão metendo a mão no prato com você, mas o Deus dos céus cuida daqueles que Ele chama. O que você não pode é se iludir que o ministério é um mar de rosas. Aqui não é lugar para ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro, vai pôr uma loja de carro, vai empreender no digital, vai estudar, vai se preparar e vai ganhar dinheiro o quanto você quiser. Aqui é lugar para renúncia. Aqui é lugar para homens que estão prontos a pagar o preço por amor àquele que chamou. Esse é o lugar que Deus te colocou, um lugar de lutas e aflições, com a presença do Espírito de Deus ao teu lado, te dando graça. Abra a tua Bíblia, por favor. Provérbios, eu quero ler com vocês, capítulo 24. O texto que pode lhe fortalecer. Eu comecei a ler e reler e busquei no original, tentando entender esse versículo. Versículo de número 10: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Quando eu começo a estudar isso, eu não entendo do hebraico, mas eu tento entender melhor, buscando os dicionários, o que quer dizer. E sabe o que me assusta? É que nesse texto, ele não está dizendo de ser mole, ele não está dizendo de ser uma pessoa que não tem força, não. Porque do contrário ele estaria falando contra homens que foram poderosos em Deus. O medo faz parte, pensar que não vai aguentar faz parte. O que ele fala é: se você não se preparar emocionalmente para enfrentar dificuldades,
quando chegar o dia mau, você não vai resistir. O que Deus está dizendo aqui é: o seu caráter vai aparecer na hora da angústia, não quando está tudo bem. Porque tem obreiro que explode quando vem a pressão sobre ele. Eu já vi reunião de obreiros, do obreiro falar palavrão, palavra de baixo calão. Já viu isso? Você está reunido, você pressiona ele pum, explode. Porque o que está lá dentro manifesta na pressão. Tem muito diácono que parece um homem de Deus, mas pisa no pé dele, pisa no calo. Porque dentro dele não existe aquilo que eu chamo de força de Deus. Se você não se mostrar forte agora, você não vai resistir o dia que vai chegar a calúnia, a mentira, o engano, o desprezo. Hoje é o dia de você dizer a Deus que você está pronto a sofrer pelo ministério, que você está pronto a sofrer pelo trabalho que Deus confiou nas suas mãos. Aleluia! Não despreze o teu chamado. Não despreze o lugar que você está. Valorize poder ter uma igreja onde você faz parte do ministério. Você foi separado entre muitos. Uramando e candaramash. Aleluia. Quem puder me ajudar agora, por favor, adentre na presença de Deus. Eu preciso de homens tementes aqui. O Senhor está restaurando um chamado aqui. O Senhor não vai te deixar sozinho. Ele te trouxe a essa reunião para dizer: aguenta um pouquinho mais, suporta um pouquinho mais, porque você vai vencer e vai haver movimento de Deus a seu favor. Se te fadigas com homens que vão a pé, como disputará com cavalos? Como Deus pode confiar coisas maiores para você? Eu vou perguntar e alguém aqui levante a mão e diga: se tiver força, está pronto a viver o sobrenatural, está pronto a enfrentar cavalos? Levante a mão e diga: Senhor, pode contar comigo. Eu quero ver, tem alguns obreiros aqui com a mão levantada, porque Deus vai dar graça. Você vai fazer coisas que não é possível o homem, mas aquele que tem chamado, pode abrir a boca e dar glória a Deus, porque pastor também pega fogo, pastor também fala em línguas. Nós estamos na presença de Deus, sendo renovado pelo seu Espírito Santo. Uramash, Urabacandaramash, Uicandaramassuyamash, Alicandaramassuramash. Que coisa bonita é a presença de Deus. Meu Deus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo renovando vidas de obreiros aqui. Se você puder ficar em pé. Aleluia. 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 Meu presidente, já enfrentou desafio maior do que o senhor podia? Já enfrentou desafio maior do que o senhor podia? Já? Sabe, enfrentar cavalos? Disputar com a força de um cavalo, a analogia aqui é: você não tem capacidade. Você não tem condições. E eu sei que você não tem condições. Mas você tem um chamado. Não se trata da sua força, mas se trata da sua estrutura emocional. Se trata da disposição do coração. Aí eu pergunto: está cansado? Está difícil? Está reclamando para a esposa que não aguenta mais? Está na rodinha dizendo até quando? Se você está aí nas pequenas batalhas e já está nessa angústia toda, como é que você quer sentar naquela cadeira? Se te fadigas disputando com homens que vão a pé, se a sua corrida é natural, basta um bom treinamento, como é que eu vou te colocar numa disputa
sobrenatural. Bota o homem aqui e um cavalo do lado, como é que ganha? Mas com Deus é diferente. Deus não está procurando cavalo, Deus está procurando homens tementes. Porque esses homens vão vencer o que ninguém acredita. Você vai chegar aonde ninguém imagina, porque você tem um chamado. Aleluia, aleluia. Urabás, urabacana, urabás. Abra a boca e grite para o inferno ouvir. Diga comigo, eu tenho um chamado. Não, abra a boca e grite, eu tenho um chamado. Cadê os pastores? Diga comigo, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Deus te escolheu entre muitos. Deus te escolheu entre muitos. Feche os seus olhos pelo amor de Deus e deixa Deus renovar as suas forças. Haverá capacidade sobrenatural, haverá uma sabedoria que você não tem. O Espírito de Deus virá sobre ti, mas se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Você não foi chamado para desistir, você foi chamado para vencer. Não desista. Você tem um chamado, não desista. Você tem um chamado, não desista. Vá para a tua casa glorificando. A luta vai passar, a graça vai estar contigo. O Senhor está dizendo: pelejarão contra ti. Será que só eu estou sentindo esse fogo de Deus na minha alma? Tem um obreiro aqui que está sentindo a presença do Espírito Santo nesta manhã. O que Deus está dizendo a mim? Aleluia! Que coisa forte! Eu preciso que você faça isso. Olhe para um companheiro e grite para ele: está difícil, mas ainda tem cavalo para vencer. Diga para ele: está difícil, mas ainda tem cavalo para vencer. Está difícil, mas ainda tem cavalo para vencer. Levante a tua cabeça e vai para casa dando glória a Deus, porque Deus vai completar a obra que Ele começou. Ele te chamou, e quem te chamou garante. Ele te chamou, e quem canta olhe para mim dando glória a Deus. Abra os teus olhos glorificando a Deus. Creia no que eu estou lhe dizendo. Ser chamado por Deus é uma honra. Ser chamado por Deus é um privilégio. Ter um chamado é algo muito grande. Estar nessas bancadas sentado ou aqui no altar é um privilégio de poucos. Somos homens de Deus. Fomos escolhidos pelo Criador para fazer algo para o seu reino. Valorize o teu chamado. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você. Levante a mão. Eterno Deus e Pai, muitos de nós, Senhor, temos sido confrontados. Muitos de nós, Senhor, estamos apanhando há anos. Muitos de nós, Senhor, temos enfrentado Anatote. Muitos de nós, Senhor, estamos pagando um alto preço. Mas Tu conheces o coração de cada um destes. Se tem algo maior ainda para acontecer, renova as minhas forças. Renova as forças do Teu servo, para que haja sobre ele, Senhor, um espírito de ousadia. Um espírito, Senhor, de ousadia. Enche esse homem de segurança e coragem. Agora, Deus, eu estou lhe pedindo, confirme a Tua palavra com sinais e maravilhas, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Quem pode dizer 3 vezes aleluia? Isso significa louvado seja Deus. Diga aleluia, 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 aleluia. O inferno se levantou.
Aleluia! Mas nós somos do ministério do Belém. Aqui Deus nos plantou. E aqui Deus vai nos honrar. Olhe para mim. E eu vou pedir um favor para você. Frente a frente, coração com coração. Abrace pelo menos um obreiro e profetize para ele com autoridade. Não desista. Você tem um chamado. Mas abraça como pastor, abraça como homem de Deus. Não desista. Você tem um chamado. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Não desista. Não desista. Você tem um chamado. Não desista. Obrigado, pastor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está no seu santo templo. Leve a tua bênção, a tua vitória e valorize a tua chamada. Os irmãos agradecem a Deus por essa mensagem que Deus nos concedeu. Diga amém. Pode sentar, irmãos, Deus abençoe. Com a autorização do nosso presidente, queremos convidar o pastor Eliezer, filho do pastor Luiz Antônio, para fazer aqui um trabalho. Obrigado, pastor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande poder estar com os irmãos nesta oportunidade, participando dessa linda festa espiritual. Minha saudação ao nosso pastor José Wellington. Trago aqui a saudação do meu presidente, pastor Geraldino Silva, lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Guaíba. Meus irmãos, eu estou aqui com o livro Ministeriologia. Alguns irmãos vão lembrar aqui que meu pai, pastor Luiz Antônio, há 20 anos atrás, ele lançou o livro Pão sobre as Águas. Em 2023 eu relancei este livro, porém hoje o livro Pão sobre as Águas eu tenho somente em forma de e-book. Então você que quer ter este livro, você entra na plataforma